Ele acreditava que seria recebido com respeito, mas quando entrou disfarçado de mendigo na própria festa de noivado, descobriu que o amor prometido escondia uma crueldade que ele jamais poderia imaginar. O salão brilhava. Lustres de cristal refletiam o luxo e as mesas repletas de convidados exibiam champanhes caríssimos. De repente, as portas se abriram e um homem com roupas rasgadas entrou. Os sapatos gastos mal seguravam nos pés, e a barba por fazer escondia metade do rosto. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. "Quem deixou esse trapo entrar aqui?" murmurou uma das convidadas, levando a taça à boca. Sussurros se espalharam. Olhares de nojo acompanharam cada passo. Os garçons se entreolhavam, esperando que alguém resolvesse a situação. Alguns convidados riram, outros se afastaram, como se o contato fosse contagioso. O homem parou diante da mesa principal, onde a noiva, Isabela, sorria para todos. Seu sorriso, porém, se transformou em um olhar gélido quando percebeu a presença dele. "Segurança!" gritou um convidado, levantando-se de imediato. Dois homens fortes avançaram, prontos para arrastá-lo para fora. Mas antes de tocarem nele, Isabela ergueu a mão como se quisesse saborear aquele momento. O olhar de Isabela endureceu. Com uma voz baixa, mas cortante o bastante para ser ouvida pelos mais próximos, ela disse: "Expulsem esse lixo agora. Não vou permitir que um mendigo estrague o meu noivado." Eduardo, atrás da barba e da roupa suja, respirou fundo. Aquilo que ele mais temia estava começando a se confirmar diante de todos. O grito de Isabela ecoava nos ouvidos de Eduardo, mas o que realmente o atingiu foi a frieza em seus olhos. Era como se por um instante o tempo tivesse parado, e nesse congelamento sua mente foi puxada para trás, para o momento em que tudo havia começado. Ele lembrava bem da primeira vez que a viu. Isabela não era ainda a mulher cercada de luxo. Trabalhava em uma livraria simples, no centro da cidade. Eduardo, apesar da fortuna herdada, sempre gostou de andar por lugares comuns, procurando pessoas que não sabiam quem ele era. Foi numa dessas caminhadas que a encontrou, rindo sozinha enquanto folheava um livro de poesias. Naquele dia, ele decidiu se aproximar. Não falou nada sobre sua vida milionária. Pelo contrário, deixou que ela acreditasse que era apenas mais um homem comum. Durante meses, viveram encontros discretos, caminhadas na praça, cafés baratos em esquinas apertadas. Ele acreditava ter encontrado alguém diferente, alguém que amava a essência, não o dinheiro. Mas, com o tempo, vieram os sinais. Isabela começou a fazer perguntas sobre o futuro, sobre estabilidade, sobre quanto ele poderia oferecer. Quando finalmente descobriu quem Eduardo era, seu comportamento mudou. De repente, ela estava sempre impecável, mais distante e exigente. Ele ignorou os alertas, acreditando que era apenas insegurança. O noivado foi marcado rápido demais, quase sem que Eduardo tivesse tempo de refletir. Amigos próximos desconfiaram, alguns até tentaram alertá-lo, mas ele se agarrou à ideia de que Isabela o amava. Ainda assim, a dúvida corroía, e foi essa dúvida que o levou ao plano que parecia insano: disfarçar-se de mendigo e aparecer em sua própria festa de noivado. Ele precisava ver com os próprios olhos se ainda existia amor verdadeiro em Isabela ou apenas interesse. O cheiro do perfume caro dela naquela noite misturava-se agora à lembrança de quando ela ria sem maquiagem em uma cafeteria barata. A diferença era brutal. O sorriso inocente havia dado lugar a uma máscara elegante, calculada. Eduardo piscou, trazendo-se de volta ao presente. Estava ali, diante da mulher que jurava amá-lo, mas que acabara de chamá-lo de lixo. O coração dele batia pesado. Tudo aquilo que ele construiu em segredo estava ruindo em público. E agora, no meio do salão lotado, o teste que ele mesmo criara estava prestes a mostrar a verdade inteira e a dor que viria com ela.
Eduardo permanecia parado, sentindo o coração apertado, como se fosse esmigalhar dentro do peito. A imagem de Isabela, vestida em seda branca e joias reluzentes, não combinava em nada com a lembrança da jovem que lia poesias em uma livraria simples. Aquela contradição corroía por dentro e ele não conseguia ignorar a sensação sufocante de estar diante de uma mentira cuidadosamente construída. O desejo que o movia era simples, mas grandioso. Ser amado de verdade. Não pelo dinheiro, não pelas posses, mas pelo homem que era quando estava sem máscaras. Eduardo sonhava em encontrar alguém que visse em seus olhos, e não em sua conta bancária, o motivo para ficar. Esse sonho parecia ao alcance quando conheceu Isabela. Mas agora, ali, vestido como mendigo e rejeitado diante de todos, ele percebia que talvez tivesse sido apenas uma ilusão. Enquanto o salão se enchia de cochichos, os obstáculos ao seu desejo se tornavam ainda mais claros. O primeiro era o preconceito escancarado. Bastou a aparência pobre para que Isabela e os convidados o tratassem como um intruso indigno. Ninguém se aproximou para perguntar quem ele era, se precisava de ajuda ou por que estava ali. A reação foi automática: afastamento, repulsa, riso. O julgamento pela aparência revelava o quão superficial era aquele círculo social em que ele estava prestes a se casar. O segundo obstáculo era mais cruel: a ambição de Isabela. Eduardo lembrava das conversas recentes, quando ela insistia em listas de convidados influentes, em joias específicas, em viagens de luxo, como condição para a lua de mel. Ele havia interpretado como caprichos, mas vendo-a agora, percebia que eram sinais gritantes de alguém que amava o status mais do que o homem. O terceiro obstáculo era interno. Eduardo lutava contra si mesmo. Uma parte dele ainda queria acreditar. Ainda queria encontrar uma desculpa para Isabela, como se houvesse alguma explicação plausível para aquela frieza. Outra parte, mais lúcida, sabia que estava diante da verdade nua e crua. Essa batalha interna doía mais do que os olhares de desprezo dos convidados. Era como se cada risada ecoando no salão fosse uma faca cortando sua esperança. Ele observava as reações ao redor. Um grupo de homens engravatados ria alto, apontando para suas roupas rasgadas. Uma senhora abanava-se com o leque, como se a simples presença dele contaminasse o ar. Até os garçons, que deveriam ser mais sensíveis, trocavam olhares desconfortáveis, sem coragem de intervir. Era como se, naquele espaço iluminado por lustres de cristal, não houvesse lugar para compaixão. Esse sujeito não devia nem ter conseguido entrar, comentou um dos convidados em voz alta. Isso é um escândalo. Eduardo permaneceu imóvel. Ele queria ver até onde Isabela iria. Será que em algum momento ela demonstraria piedade? Será que reconheceria no olhar do mendigo algo familiar, algo humano? Mas o que viu foi o contrário. Isabela, ao lado de um dos padrinhos, ria discretamente, como se o humilhar fosse apenas parte da diversão. O desejo de Eduardo parecia cada vez mais distante. Ainda assim, ele não desistia. Dentro dele, a chama insistia em brilhar. Precisava da verdade. Precisava que aquele teste mostrasse, sem sombra de dúvida, quem Isabela realmente era. Essa necessidade o impulsionava, mesmo que o resultado fosse doloroso. Enquanto os seguranças aguardavam o sinal para expulsá-lo, Eduardo observava cada detalhe. O brilho do anel de noivado no dedo de Isabela, o buquê de flores ao centro da mesa, a música suave que continuava a tocar, contrastando com o clima tenso. Era um teatro perfeito, e ele era o personagem não convidado, o intruso que desmascararia toda a encenação. O conflito se intensificava. Eduardo não queria apenas ser amado, queria ser respeitado. O que via ali não era só falta de amor, era falta de humanidade. A mulher que deveria ser sua parceira de vida mostrava desprezo não apenas por um mendigo,
mas por qualquer sinal de fragilidade. Isso significava que, se um dia ele enfrentasse dificuldades, Isabela seria a primeira a abandoná-lo. As lembranças continuavam a invadir sua mente. Recordou-se do dia em que levou Isabela para conhecer a casa de campo, escondendo o fato de que era dele. Ela havia suspirado, dizendo que sempre sonhou em viver em um lugar assim, mas logo perguntou se o dono permitiria festas e banquetes. Eduardo percebeu que ela não se encantava com a paz do campo, mas com a possibilidade de ostentar. Ele ignorou. Agora, aquele detalhe voltava com peso de martelo. Seu peito ardia. A cada segundo, a noiva se distanciava da imagem que ele tinha guardado. O desejo que ele carregava de encontrar amor verdadeiro parecia mais inalcançável do que nunca. No entanto, esse mesmo desejo era o que o mantinha firme, de pé, suportando os olhares e a humilhação. Ele precisava suportar para chegar até o fim. O salão parecia cada vez menor, sufocante. As risadas cada vez mais altas. Eduardo por dentro gritava, mas, por fora, manteve-se em silêncio, porque sabia. A verdade ainda não havia sido revelada e o maior conflito estava apenas começando. E naquele instante, ao ouvir novamente a voz cortante de Isabela ordenando sua expulsão, Eduardo entendeu que estava a um passo de descobrir não apenas quem ela era, mas também quem ele seria dali em diante. O salão inteiro parecia vibrar com uma energia cruel. O vestido branco de Isabela reluzia sob as luzes do lustre, mas seus olhos lançavam faíscas de desdém. Ela ergueu o queixo, como se quisesse que todos ali testemunhassem sua autoridade. "Eu já disse, tirem esse lixo daqui", repetiu, agora em tom alto, sem qualquer pudor. Os seguranças avançaram. Um deles agarrou Eduardo pelo braço com força, fazendo-o cambalear para trás. O outro empurrou sua outra mão contra o peito, tentando arrastá-lo em direção à saída. Risadas ecoaram, e algumas palmas sarcásticas acompanharam o movimento como se fosse parte de um espetáculo. "Isso sim é entretenimento", comentou um homem de bigode espesso, bebendo mais um gole de champanhe. Eduardo lutava contra o instinto de se revelar. Poderia acabar com aquela farsa em segundos. Bastava dizer seu nome, bastava arrancar a barba falsa. Mas não, ainda não. Ele precisava ver até onde Isabela iria. Precisava deixar que ela mostrasse quem realmente era diante de todos. "Por favor, só um prato de comida", murmurou ele, encenando a voz rouca de um homem cansado. O salão explodiu em gargalhadas. Uma das damas de honra chegou a se levantar da cadeira para segurar a barriga de tanto rir. "Um prato de comida?", repetiu Isabela, agora rindo também. "Você acha que pode simplesmente invadir uma festa de noivado e pedir para comer da nossa mesa?" Eduardo manteve os olhos fixos nela. Por trás da barba, seu olhar ardia. "Eu só queria um pedaço de pão", insistiu. Isabela deu um passo à frente. Aproximou-se como uma rainha que desce do trono apenas para esmagar o inimigo. Pegou uma taça cheia de vinho e, sem hesitar, virou o líquido vermelho sobre a camisa puída de Eduardo. O salão prendeu a respiração por um segundo. Depois, risos ainda mais altos. A mancha escura escorria pela roupa já suja, misturando-se com o suor e a poeira. "Aí está o seu pão", disse ela com desprezo. "Agora saia antes que eu mande jogar em você na rua como o cachorro que é." Os seguranças tentaram puxá-lo novamente, mas Eduardo, firme, plantou os pés no chão. O conflito que ardia dentro dele estava prestes a se transformar em algo ainda maior. "Deixem-me, ao menos, desejar felicidades ao casal", disse ele, a voz grave ecoando mais forte do que antes. Alguns convidados bufaram de indignação. Outros, curiosos, inclinaram-se para ouvir melhor. Henrique, o padrinho de casamento e amigo próximo de Isabela, ergueu-se. Estava impecável em seu terno azul. Aproximou-se com passos firmes e, diante de todos, apontou para Eduardo. "Esse homem não passa de um invasor. Quer felicitar o casal?
Pois eu digo, você não tem o direito nem de respirar o mesmo ar que a minha amiga. Isso mesmo! Gritaram duas convidadas em coro. Eduardo sentiu os olhos marejarem, mas não permitiu que as lágrimas caíssem. Sua dor não era apenas por Isabela, era pelo reflexo que enxergava em cada rosto ali. A incapacidade de ver humanidade em alguém que aparentava não ter nada. O garçom mais jovem, parado no canto, parecia inquieto. Eduardo o notou. O rapaz, chamado Tiago, segurava a bandeja com força, como se quisesse intervir, mas o medo o prendia. Até mesmo a garçonete Rita, que em outros eventos havia mostrado gentileza, desviava os olhos para não ser envolvida. Vamos, acabem logo com isso, ordenou Isabela impaciente. Esse mendigo já ocupou tempo demais da nossa festa. O segurança o empurrou novamente, desta vez com violência. Eduardo caiu de joelhos, escorregando no tapete bordado, que custava mais do que um ano de trabalho de qualquer pessoa comum. Risos estouraram outra vez, seguidos de alguns aplausos debochados. Vejam só, ele até sabe se ajoelhar, gritou alguém, arrancando gargalhadas da mesa ao lado. Eduardo apertou os punhos contra o chão. Podia sentir a textura macia do tapete, contrastando com a aspereza de sua alma naquele instante. Seu corpo tremia, mas não de medo. Era revolta. Era a certeza de que estava presenciando a verdade nua e crua. Isabela se inclinou, olhando-o de cima como se fosse uma formiga. Escute bem, miserável. Você não pertence a este mundo. E nunca, nunca terá nada em comum comigo. Cada palavra dela era como um prego sendo martelado no coração dele. O salão vibrou com a humilhação. Pessoas comentavam em voz alta, riam sem pudor, aproveitavam o momento para se sentir superiores. A crueldade coletiva transformava o espaço em uma arena, e Eduardo era o gladiador indefeso jogado aos leões. Ele se levantou devagar, ainda sustentando o olhar fixo em Isabela. Não disse nada. O silêncio dele, porém, começou a incomodar. Alguns convidados se calaram por um instante, como se percebessem algo estranho naquele homem que não reagia como um pedinte comum. Henrique, percebendo o clima, tentou retomar a autoridade. Vamos, acabe com isso, disse ao segurança. Joguem-no para fora de uma vez. Os seguranças o agarraram pelos braços, mas antes de ser arrastado, Eduardo deu um passo firme à frente, puxando o ar com força. Eu vim aqui porque precisava ter certeza, disse ele, a voz rouca soando mais clara do que nunca. O salão mergulhou em um silêncio tenso. Alguns riram nervosamente, outros franziram a testa tentando entender. Isabela riu com desprezo. Certeza de quê? Que você é um miserável sem lugar no mundo? Pois sim, aqui está a sua resposta. Eduardo manteve-se firme. Certeza de quem você realmente é. Um burburinho começou entre os convidados. O tom dele não era mais de um pedinte desesperado. Era algo diferente, mais forte, mais seguro. Isabela balançou a cabeça, tentando disfarçar a inquietação. Eu não vou perder tempo com esse teatrinho. Tirem-no daqui. As mãos pesadas dos seguranças voltaram a puxá-lo. Eduardo não resistiu, deixando-se arrastar alguns passos, mas antes de sair, girou o rosto para encarar todos. Eu só queria um gesto de humanidade, disse, e não encontrei nenhum. O impacto da frase pairou no ar. Mesmo assim, os risos voltaram. Eduardo foi empurrado em direção à porta, o corpo curvado pelo esforço dos seguranças. Rita, a garçonete, largou discretamente a bandeja e deu um passo hesitante, mas logo recuou ao sentir os olhares. Ninguém se atrevia a se colocar contra a plateia. Eduardo atravessou metade do salão, arrastado. Cada metro percorrido era mais um golpe contra sua esperança. O homem que sonhara com amor verdadeiro agora estava de joelhos diante da realidade mais amarga. Ser rico não significava nada se o coração da pessoa ao seu lado estava vazio. E ainda assim, algo dentro dele dizia que a noite estava longe de acabar, porque a humilhação não era o fim.
Era apenas o início da revelação que todos ali jamais esqueceriam. O corpo de Eduardo ainda era arrastado em direção à porta, os seguranças determinados a se livrar dele, como se fosse um fardo. O salão inteiro parecia respirar alívio, como se a ordem estivesse sendo restabelecida depois de um breve espetáculo de circo. Mas, para alguns olhos atentos, aquilo não era apenas um incômodo, era uma injustiça gritante. Marcos, um antigo amigo de Eduardo, estava sentado em uma das últimas mesas. Tinha sido convidado por obrigação, já que Isabela não o suportava, considerando-o pobre demais para aquele círculo social. Marcos conhecia Eduardo desde a juventude. Era o único que sabia do plano secreto do amigo. E agora, observando cada gesto, cada riso cruel, seu coração se enchia de revolta. Ele se levantou. Não pediu silêncio, não fez discurso grandioso. Apenas caminhou até o centro do salão, atraindo olhares curiosos. "Chega!" disse em voz firme, estendendo a mão para os seguranças. "Tabmate, soltem esse homem!" O salão inteiro riu. "Quem é você para dar ordens aqui?" questionou Henrique, o padrinho, com um sorriso irônico. "Volte para o seu lugar antes que te confundam com o mendigo também." Marcos não recuou. "Não se trata de lugar, Henrique. Se trata de dignidade. Vocês não percebem o que estão fazendo? Esse homem pediu apenas um gesto de compaixão. Vocês o ridicularizaram como se não fosse humano." Isabela cruzou os braços irritada. "Marcos, por favor, não estrague ainda mais a noite. Este intruso já nos fez perder tempo demais." Eduardo ergueu os olhos. Por trás da barba e das roupas sujas, um brilho de esperança reluzia. Era o primeiro gesto de apoio verdadeiro naquela noite. "Um intruso?" repetiu Marcos, fitando Isabela. "Você tem certeza disso?" A pergunta ecoou como uma faísca. Os convidados murmuraram. Alguns riram nervosos, outros franziram a testa. "É claro que sim", respondeu Isabela, rindo de nervoso. "Olhe para ele." Marcos se aproximou mais de Eduardo e colocou a mão em seu ombro. "Talvez você devesse olhar melhor, Isabela." O coração de Eduardo acelerou. Ele não esperava que a verdade começasse a ser revelada tão cedo, mas também não podia mais recuar. O plano estava se desfazendo diante dos olhos de todos. Henrique avançou, colocando-se entre Marcos e os seguranças. "Se você sabe de alguma coisa, fale logo", disse em tom desafiador. "Porque, pelo que eu vejo, esse mendigo só quer atenção." Marcos respirou fundo. "Atenção? Não. O que ele quer é a verdade." Silêncio. O salão inteiro parou para ouvir. Até os garçons se aproximaram discretamente. Isabela bufou. "Isso é ridículo. Vocês estão transformando minha festa em um tribunal." "Não é um tribunal, Isabela." Marcos olhou diretamente para ela. "Mas talvez seja o momento de mostrar quem realmente é." Eduardo fechou os olhos por um instante. A cena era surreal. O mesmo grupo que minutos antes gargalhava, agora estava dividido entre curiosidade e desconforto. Era como se uma cortina invisível estivesse prestes a ser rasgada. De repente, uma voz suave surgiu do fundo. Rita, a garçonete, finalmente tomou coragem. "Ele pediu só um pedaço de pão", disse, a voz trêmula. "E vocês riram dele. Eu não achei certo." Os olhares recaíram sobre ela. Isabela a fulminou com os olhos. "Calha a boca, garota. Você está aqui para servir, não para opinar." Mas o estrago já estava feito. As palavras de Rita ecoaram como socos silenciosos. A humilhação não era mais apenas dele. Agora era um reflexo de todos que haviam participado da zombaria. Marcos aproveitou o momento. "Vocês querem saber quem ele é?" perguntou em voz alta. "Não precisamos saber", gritou Henrique nervoso. "Tirem-no daqui de uma vez." Eduardo ergueu a mão, pedindo calma. A voz que saiu dele agora era diferente, mais firme, menos encenada. "Não, ainda não. Eu vim aqui por um motivo." Isabela recuou um passo, percebendo que algo estava errado. O tom dele já não soava como o de um mendigo. "Quem é você, afinal?"
Perguntou, tentando manter a pose. Eduardo hesitou. Parte dele queria revelar tudo naquele instante, acabar com o teatro. Mas outra parte queria prolongar a verdade, deixar que cada máscara caísse sozinha. Sou alguém que acreditou no amor, respondeu a voz firme, mas precisava ter certeza de que não estava sendo enganado. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados começaram a se entreolhar, desconfiados. Henrique tentou retomar o controle. Isso é absurdo! Exclamou. Está claro que ele é um louco. Marcos não se conteve. Não, Henrique. O louco aqui é quem acredita que pode construir felicidade sobre mentira e interesse. O salão explodiu em comentários. A tensão estava insuportável. O olhar de Isabela oscilava entre fúria e medo. Ela sabia, em algum lugar dentro de si, que aquele homem encurvado, de roupas rasgadas, escondia algo que poderia destruir tudo o que ela tinha construído. Eduardo respirou fundo. A cada segundo, sentia a máscara escorregar e sabia que não demoraria para que a revelação fosse inevitável. Mas ele queria que fosse no momento certo, diante de todos, para que não houvesse dúvidas. Rita, tímida, deu mais um passo à frente. Eu não sei quem o senhor é, disse, olhando para Eduardo. Mas sei que ninguém merece ser tratado assim. As palavras dela foram como bálsamo em meio ao veneno. Eduardo sentiu a garganta apertar. Finalmente, uma fagulha de humanidade no meio da escuridão. Marcos aproveitou para encarar os convidados. Vocês todos se dizem nobres, elegantes, superiores, mas não são capazes de oferecer nem mesmo um pedaço de pão a um homem faminto. O que isso diz sobre vocês? O silêncio foi pesado. Alguns abaixaram os olhos. Outros mantiveram o queixo erguido, tentando sustentar o orgulho. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Isabela, no entanto, não cedia. Isso é patético. Ela deu um passo à frente, aproximando-se de Eduardo. Quer nos comover com esse teatro barato? Pois saiba que não conseguiu. Eduardo ergueu lentamente o rosto. Seus olhos, cheios de dor e determinação, encontraram os dela. Não é teatro, Isabela. É um teste. As palavras caíram como pedras no silêncio do salão. O choque percorreu o ambiente e todos prenderam a respiração. Ainda não era a revelação completa, mas o jogo havia mudado. A virada estava em curso, e ninguém ali poderia escapar dela. O silêncio que se espalhou pelo salão parecia mais ensurdecedor do que qualquer gargalhada anterior. Todos encaravam Eduardo, como se esperassem a continuação de um espetáculo que agora já não parecia mais comédia. O homem que até poucos minutos era motivo de chacota, de repente falava com uma firmeza que não combinava com as roupas rasgadas. Isabela tentava manter o controle. Forçou um sorriso, mas sua voz soou trêmula quando disse: Um teste? Do que você está falando? Eduardo respirou fundo. A cada palavra que pensava em pronunciar, sentia o peso de anos de enganos e esperanças quebradas. Seu peito ardia. Seus olhos percorriam cada convidado, cada rosto ainda cheio de deboche ou desconforto. Eu precisava saber... Começou a voz grave, mas controlada. Precisava ter certeza de quem estava ao meu lado. Marcos, ao fundo, cruzou os braços, satisfeito por ver que a hora da revelação estava chegando. Rita, com os olhos marejados, murmurava algo como uma oração silenciosa. Os seguranças hesitaram. Não sabiam se deviam continuar segurando Eduardo ou recuar. Aquela mudança de postura confundia até mesmo os mais céticos. Você não passa de um maluco, disparou Henrique nervoso. Ninguém aqui precisa ouvir suas bobagens. Mas Eduardo não recuou. Levantou as mãos, retirou lentamente o gorro encardido que cobria sua cabeça e, em seguida, passou os dedos pela barba desgrenhada. Com um movimento firme, puxou parte dela, revelando o rosto por trás do disfarce. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Pessoas se levantaram de suas cadeiras, boquiabertas. As risadas cessaram como se nunca tivessem existido. Isabela empalideceu. Não, balbuciou sem acreditar. Não pode ser.
Eduardo deu um passo à frente. Seu olhar era firme, mas havia dor em cada detalhe. Pois é, Isabela, o mendigo que você humilhou diante de todos é o homem com quem você dizia querer passar o resto da vida. As palavras dele ecoaram pelo salão, esmagando cada vestígio de riso que ainda restava. Os convidados começaram a murmurar. Alguns cobriam a boca, chocados. Outros riam de nervoso, incapazes de lidar com a revelação. Henrique tentou reagir. Isso é um absurdo, você está inventando. Mas um dos convidados mais velhos, que conhecia Eduardo de encontros de negócios, levantou-se e confirmou. É ele, Eduardo Vasconcelos, o herdeiro da construtora. Não há dúvida. O choque se espalhou como fogo. Os convidados, antes orgulhosos de humilhar, agora se encolhiam em seus assentos. Isabela deu um passo atrás, tropeçando no próprio vestido. Eu não sabia, tentou dizer, mas sua voz falhou. Eduardo não desviou os olhos dela. Não sabia. Sua voz agora era um trovão. Quando eu entrei aqui, pedindo apenas um pedaço de pão, você poderia ter mostrado compaixão, mas preferiu derramar vinho em mim. Não foi o disfarce que te enganou, Isabela. Foi o seu coração que revelou quem você realmente é. As palavras dele perfuraram o salão. Cada convidado sentia o peso da lição. Rita, com lágrimas escorrendo, ergueu a voz. Eu sabia que havia algo diferente. Sabia que ele não era um mendigo qualquer. Mas mesmo se fosse, ainda merecia respeito. Eduardo sorriu de leve para ela, grato. Depois voltou-se para os demais. O que vi aqui hoje foi mais do que um teste para Isabela. Foi um espelho para todos vocês. Vocês riram, apontaram, zombaram. Ninguém pensou que talvez eu fosse um homem perdido, com fome, com dor. Ninguém. As pessoas se remexiam nas cadeiras envergonhadas. Alguns cochichavam desculpas entre si. Outros olhavam para baixo. Henrique, ainda tentando manter a pose, gritou. Isso é um jogo sujo. Você armou tudo isso para humilhar Isabela. Eduardo encarou-o com calma. Não, ela se humilhou sozinha. Eu só ofereci a chance de mostrar quem realmente era. Isabela começou a chorar. Mas suas lágrimas não convenceram. Soavam falsas, como uma última tentativa de salvar a imagem diante da plateia. Eduardo, eu só estava nervosa. Não queria que estranhos estragassem nossa festa. Eu não sabia que era você, disse ela, aproximando-se, tentando tocar sua mão. Ele recuou. E se eu fosse apenas um estranho? Retrucou. Se fosse de fato um mendigo, você teria cuspido em mim da mesma forma. O amor verdadeiro não depende de aparências, Isabela. E o que você mostrou hoje é que nunca me amou. As lágrimas dela se transformaram em raiva. Você não pode fazer isso comigo na frente de todos, gritou a voz aguda ecoando. Vai me destruir. Eduardo respirou fundo. Eu não estou te destruindo, Isabela. Você mesma fez isso. A plateia murmurava, dividida entre compaixão por Eduardo e vergonha alheia pela noiva. Alguns convidados se levantaram para ir embora, incapazes de encarar a cena. Outros ficaram sedentos por ver o desfecho. Marcos finalmente ergueu a voz. Eu avisei. Eu disse que você estava se casando pelo motivo errado, Isabela. Agora todos podem ver. Henrique avançou contra Eduardo furioso. Você não tem o direito de expor minha amiga desse jeito. Mas, antes que pudesse encostar nele, Marcos se interpôs. Chega, Henrique. Esse teatro acabou. O padrinho recuou, bufando, impotente diante da autoridade moral que Eduardo agora carregava. Eduardo voltou-se novamente para os convidados. Hoje eu descobri a verdade. Dói mais do que eu poderia imaginar. Mas agradeço por ter visto antes que fosse tarde demais. Ele retirou completamente a barba postiça e deixou cair no chão. Agora não havia dúvidas. Eduardo Vasconcelos, milionário, estava diante deles em carne e osso. Os seguranças, confusos, recuaram imediatamente. Um deles até murmurou um pedido de desculpas. Isabela caiu de joelhos, soluçando. Por favor, Eduardo, me perdoa. Eu não queria...
Mas ele apenas balançou a cabeça. Não é a mim que você deve pedir perdão. É a todos que já tratou com desprezo. É a sua própria consciência. O salão ficou em silêncio. Ninguém ousava rir, ninguém ousava falar. O que antes era motivo de chacota, agora se transformava em uma lição gravada a ferro e fogo. Rita foi a primeira a se aproximar. Tímida, mas corajosa, estendeu uma garrafa de água a Eduardo. Tome, você deve estar exausto. Ele aceitou com gratidão. A simplicidade do gesto diante de tanta ostentação valia mais do que todos os presentes caros daquela noite. Obrigado, Rita. Ele sorriu aliviado. Foi você quem mostrou que ainda há bondade neste lugar. Ela baixou os olhos envergonhada, mas com um leve sorriso nos lábios. Eduardo então voltou-se para Isabela pela última vez. Nosso noivado acaba aqui. Você me perdeu, não pelo que eu fiz, mas pelo que você mostrou ser. As palavras caíram como sentença final. Isabela desabou em prantos, mas ninguém se moveu para consolá-la. O isolamento dela era a prova de que o jogo havia terminado. Eduardo caminhou lentamente até a saída, sob os olhares atônitos dos convidados. Não havia música, não havia riso, apenas o som pesado de passos que marcavam o fim de uma farsa e o início de uma nova verdade. O milionário, antes humilhado como mendigo, agora saía do salão como o homem que venceu, não pela riqueza, mas pela dignidade. E atrás dele, no coração de cada pessoa presente, a pergunta queimava: se fosse eu, como teria reagido? A noite terminou em silêncio. O salão, que antes vibrava em risos e ostentação, agora parecia um túmulo de cristal. Os convidados foram saindo aos poucos, cabisbaixos, envergonhados pelo que haviam presenciado. A música cessara, as taças ficaram intocadas, e o brilho das luzes já não refletia a festa, mas sim vergonha. Eduardo caminhava pelas ruas desertas, ainda vestido com as roupas esfarrapadas do disfarce. O vento frio batia em seu rosto, mas a dor vinha de dentro. Ele pensava em como tudo poderia ter sido diferente. Pensava em Isabela, na livraria, rindo com simplicidade, e se perguntava quando aquele riso verdadeiro havia morrido. Talvez nunca tivesse existido. Talvez fosse apenas ilusão. O peso daquela verdade era enorme, mas ao mesmo tempo libertador. Ele não precisava mais viver na dúvida. O coração doía, sim, mas agora sabia que tinha escapado de uma prisão dourada. Na manhã seguinte, os jornais estamparam a manchete. Milionário se disfarça de mendigo e expõe falsidade em sua própria festa de noivado. O escândalo corria pelas redes sociais, e o nome de Isabela era alvo de comentários cruéis. Amigos que antes a bajulavam desapareceram. Marcas que sonhavam em associar seu rosto cancelaram contratos. Em poucas horas, ela passou de noiva perfeita a mulher oportunista. Henrique, o padrinho fiel, tentou defendê-la, mas sua voz perdeu força. Ele próprio fora filmado rindo e humilhando o mendigo. O público não perdoava. O império de aparências que Isabela tanto desejava desmoronava como um castelo de cartas. Eduardo, porém, não buscava vingança. Ele se afastou das manchetes, recusou entrevistas e evitou declarações. Seu objetivo nunca havia sido destruir Isabela, mas sim descobrir a verdade. E agora que a tinha, tudo o que queria era recomeçar. Foi nesse recomeço que Rita, a garçonete, surgiu novamente em sua vida. Dias depois, Eduardo a encontrou por acaso em uma padaria simples. Ela ficou surpresa ao vê-lo sem disfarce, em roupas elegantes, mas o mesmo olhar sereno. Tentou se desculpar por não ter feito mais naquela noite, mas Eduardo interrompeu. Você foi a única que teve coragem de me tratar como ser humano. Isso foi mais do que todos os outros fizeram. Ela corou sem saber o que responder. A partir desse encontro, nasceu uma amizade sincera, baseada não em interesse, mas em respeito mútuo. Eduardo encontrou nela uma lembrança viva daquilo que buscava. Bondade sem máscaras. Com o tempo, as coisas se ajeitaram.
Isabela se recolheu, mergulhada em silêncio e esquecimento. Eduardo, por sua vez, aprendeu a valorizar mais os pequenos gestos do que as grandes promessas. Descobriu que a verdadeira riqueza não estava nas festas luxuosas, mas na autenticidade das relações. Ele não queria vingança. Queria apenas paz. E foi assim que, meses depois, em uma reunião discreta, Eduardo falou a Marcos e a Rita. A lição que aprendi é simples. O amor verdadeiro não precisa de provas grandiosas, mas de pequenos atos de compaixão. Quem não é capaz de oferecer isso, não é capaz de amar. Marcos, orgulhoso, sorriu. Rita baixou os olhos, emocionada. A história de Eduardo se espalhou como exemplo. Pessoas comentavam: e se eu fosse testado, será que teria passado? Essa reflexão virou um alerta silencioso em muitos corações. Isabela perdeu o noivo milionário, mas perdeu, acima de tudo, a chance de viver com dignidade. Eduardo, por outro lado, ganhou algo que dinheiro algum poderia comprar: a clareza sobre quem era digno de estar ao seu lado. E assim, sua vida tomou um rumo novo. Sem rancor, sem vingança, apenas com a certeza de que a verdade, mesmo dolorosa, sempre liberta. Porque no fim, o que Eduardo realmente queria não era luxo nem status. O que ele sempre buscou e finalmente encontrou era respeito. E essa foi a maior vitória de todas. Se essa história mexeu com você, preste atenção no que vou dizer agora. Muitas vezes, nós mesmos não percebemos como julgamos as pessoas pela aparência, pelo que vestem ou pelo que têm no bolso. O que Eduardo viveu naquela noite pode parecer apenas um roteiro de novela, mas é um espelho do mundo real. Quantas vezes alguém ao seu lado já foi tratado como menos só porque não tinha nada para ostentar? E agora eu quero ouvir de você. Se estivesse nessa festa, como teria reagido? Teria oferecido um prato de comida, como Eduardo pediu, ou teria se juntado às risadas? Deixe sua resposta nos comentários com a palavra respeito, se você acredita que dignidade não tem preço. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que aparência não define caráter. Mostre que ainda existem pessoas como Rita, que mesmo diante da pressão, teve coragem de estender a mão. E não se esqueça, histórias como essa são contadas aqui todas as semanas. Para não perder nenhuma, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim, você sempre terá uma nova dose de emoção, reflexão e esperança. Porque no final, a maior riqueza que podemos carregar é a humanidade dentro do nosso coração.